Fala, turma, vão chegando aí, que hoje é o momento musical da live com Laguna. Vamos fazer aí uma live com meu amigo Márcio Brant. Vamos chegando, manda um aviãozinho aí. O Márcio já está aí. Eu só vou fixar o nosso comentário. Para estar participando aí da nossa live. Estão me escutando bem aí? Fala, Márcio. Fala, garoto! Beleza? Bom demais. Joia, estamos aqui para começar. Ô, Márcio, você sabe que eu sempre começo com uma música, né? Eita! As lives do Lula sempre tem uma música. E a música de hoje. Estou convidando todo mundo para ir pro bar. A música aí. Bora pro boteco, moçada! Não tem nada, vamos pro bar. E lá tem cerveja, vou me afogar. Vai convidando a turma, né? Boa, boa! Eu falei assim, hoje eu tinha que selecionar uma música. Ué. Nosso tempo de Nosso churrasco. Nossa João da senhora, é bom Carne. demais, né? João da Carne. Aí, ó, falando de João da Carne, ó, o Daniel já até chegou aí, ó. Boa! Fala, Laguna e Daniel. Marcinho. Arthur, tem uma turma boa entrando aí. Boa. É o som do Michel Teló. Nossa trilha sonora é: se não tem mar, vamos pro bar, né? Boa. Ô, Márcio, vamos lá, vamos começar a nossa live aqui hoje. Bom demais, cara, primeiro, te agradecer que isso? pela oportunidade de hoje estar aí na live do Laguna, de estar conosco aí nesse horário aí das 8 horas, sexta-feira, né? Sextou. Sextou. E separar um tempinho para estar disponibilizando esse bate-papo comigo, esse bate-papo bacana que a gente vai tentar falar um pouquinho aí da música em Belo Horizonte nesse momento de agora, né? E te parabenizar pela live de hoje. Aí eu falei assim, ó, eu tenho que pegar uma música que represente o Márcio. Aí eu vi, sei lá, como Michel Teló, eu falei, se não tem mar, vamos pro bar, representa Belo Horizonte. E o Márcio, bom demais. Né? Mas bom o Márcio... demais. Laguna, obrigado pela oportunidade. Eu acho que toda vez que a gente pode falar de música de forma séria, né, de forma como a música realmente merece, a gente tá muito acostumado, eu falo que a gente está muito acostumado com a música nos nossos momentos de lazer, nos nossos momentos de tranquilidade, um churrasco em casa, e só que existe um outro lado, que é o lado do negócio, né? E a música realmente ela tem que ser encarada como negócio, ela tem que o nosso setor musical está sofrendo bastante, é o setor que primeiro parou e o último a voltar. Então a gente realmente tem que olhar isso de forma muito séria. E é muito legal, igual você falou, né? Hoje a gente está com um projeto aí. Eu já vou falar um pouquinho só falar do Viver de Música rapidinho. A gente está nesse mês de maio, que é o mês do trabalho, falando sobre o Viver de Música, que é falando com todas as pessoas que realmente vivem de música. E eu tô muito feliz porque a gente está conseguindo trazer pessoas bem legais para falar sobre esse assunto, pessoas que têm uma vida teoricamente mais tranquila. O César Menotti foi um dos caras que ele estava falando assim, ele falou, ó, Márcio, eu conseguiria ficar 1 ano sem trabalhar, 2 anos sem trabalhar, porque eu tenho a condição de conseguir criar uma estrutura financeira para isso. Mas tem gente que trabalha hoje para pagar a comida de ontem. Então, isso realmente é uma grande preocupação. Esse, inclusive, nós vamos abordar na live de hoje justamente esse cenário também, né, Márcio? E para a turma que está entrando agora, gente, clica no aviãozinho aí, convide seus amigos para a live, ela vai ser bacana. Nós vamos falar um bocado de arte, música, de cultura. E pegando seu raciocínio, Márcio, só fazer uma breve apresentação, porque tem gente entrando sempre e eu vou fazer uma apresentação minha e daqui a pouco e passo para você. Bom, o pessoal ainda que não me conhece, eu sou o Cris Laguna, sou empreendedor em Belo Horizonte, a minha vida inteira me vi empreendendo, é o que eu gosto de fazer. E também tenho, nesse momento agora, estou empreendendo numa nova área, né, que é na área da política. Passei
no processo seletivo do Novo e sou agora um dos pré-candidatos pelo Partido Novo para vereador. É uma área que eu também sempre gostei desde novo e agora eu me vejo no momento de partir para isso. E, ô Márcio, e o que que eu falei? Poxa, eu tenho que chamar alguém da área musical, da área artística, e para conversar com a gente um pouco. O legal disso foi o seguinte, que quando eu vim montando, né, as lives, eu falei, quem que representa isso em Belo Horizonte? Eu falei, poxa, o Márcio representa para mim. E a melhor imagem, ô Márcio, que eu tenho da nossa amizade, para quem não conhece, a gente se conhece há uns 30 anos já, né? Desde a época do Frei Orlando. Quase isso tudo, é. E a melhor imagem que eu tenho é que eu sempre vi o Márcio mexendo com música. Então hoje, na sua live lá do Teló, o Teló falou assim, desde 12 anos que eu faço música, cara. Desde 12 anos. E eu sou um cara que vive a música, viveu ela desde a sua adolescência e infância, vive e continuará vivendo. E é muito bonito isso, porque é um cara apaixonado que se identifica com a música. Então eu lembro lá do Frei Orlando, você com o órgão ali e tal, conversando com os meninos. Então isso é a imagem que eu tenho na minha cabeça da nossa amizade. Falo, poxa, o Márcio é o cara da música. É o cara que faz a coisa acontecer na área musical. E aí, Márcio, eu gostaria que você fizesse uma apresentação sua para a turma que está chegando, para o pessoal ir te conhecendo aí e saber quem é o Márcio, o que ele faz, esse cara bacana, que graças a Deus, Deus proporcionou estar na minha vida. Pô, cara, que isso? Isso é legal saber, e a gente está tendo essa oportunidade de ter os amigos meus de colégio, né, assim, Frei Orlando, né, para quem não conhece, é uma escola aqui em Belo Horizonte. A gente está tendo, eu estou tendo a felicidade de alguns amigos voltarem para o nosso ciclo de relacionamento, né? Porque a gente termina o terceiro ano, aí cada um vai para um lado, vai para uma faculdade, formações diferentes, e a gente acaba que não volta. Alguns amigos se perdem no mundo, né? E eu não sou tão ligado à política como o Cris, mas eu tenho estado nesse momento muito preocupado com o país que a gente vive e fiquei avesso à política durante muito tempo e eu acho que esse é um dos grandes erros das pessoas, né? A gente às vezes fala que a política não é coisa da gente, é coisa da galera de lá e tal. E eu tenho visto um movimento muito bom. E aí, num momento desse, reencontrei aí o Cris, e é um grande amigo, e a gente restartando essa amizade aí que não se perde, ela só dá um tempinho e daqui a pouco ela volta e tá voltando com força total, né? E assim, só para falar rapidamente de mim, para não virar currículo Lattes, né? Eu sou apaixonado por música há muito tempo. Realmente, minha primeira vez que eu subi ao palco foi aos 8 anos, num festival de música do Frei Orlando, inclusive. E desde então nunca parei. Comecei a estudar música, violão, alguns instrumentos, e comecei a fazer isso. Formei depois em música, fiz a faculdade de música, fiz meu mestrado em música, em trilha sonora para cinema. E montei uma produtora que durou 15 anos, né, que é a Na Trilha, que foi o estúdio, produzi muita gente legal. O próprio César Menotti e Fabiano já gravaram lá no estúdio, Ivete, Atakai, Paula Lima, vários artistas famosos assim, já gravaram comigo. Mas o mais legal que eu acho que foi uma virada de chave na OMA, Dr. Schomen, aí, da maior distribuidora musical do Brasil e do mundo. Legal. Tá aí com a gente. Seja bem-vindo à live do Laguna, né? Bom Muito demais. Bom. Meu mentor aí. E aí, o que acontece? De um tempo para cá, ô Cris, eu comecei a falar assim, cara, eu preciso ajudar as pessoas a entender que música não é só aquela música que ficava lá, que eu ia para os churrascos do colégio, vou tocar e tudo mais. Que, na verdade, eu vivo de música, né, há mais de 20 anos. Tá? Eu, desde os meus 18, 19 anos, eu vivo disso, seja tocando, seja produzindo, seja com a minha produtora, onde eu produzo trilha para cinema, onde eu produzo trilha para publicidade. Então, assim, eu pago as minhas contas com isso, eu tenho um filho, tenho uma família, crio a minha família com a música, e aí eu estou dedicando a minha vida, espero que até eu morrer, dedicar minha vida a isso, assim, a mostrar às pessoas que música é algo que é sério e música é algo que a gente precisa se empoderar e mostrar que música não é aquela música que você fala assim, a pessoa pergunta, mas você é músico? Mas você trabalha com o quê?
Então eu falo assim, eu tenho três desejos na vida. Um é esse, mostrar para as pessoas que realmente eu vivo disso, que música é profissão. Mostrar para os bancos, né? Eu lembro que eu fui fazer um empréstimo uma vez, nem sei se foi, acho que foi empréstimo mesmo. Eu fui fazer e não tinha música nas profissões, na lista de profissão. E aí, como eu sou professor há quase 20 anos, assim, eu tive que colocar que eu sou professor, porque não tinha música. E eu acho errado, música é profissão. É Então, erradíssimo, assim, música é profissão, com certeza. exato. Mas então é isso, a minha vida é música o tempo inteiro, como negócio. Sempre toquei, sempre gostei de música. Acho que não me vejo fazendo outra coisa, senão trabalhar com música. Então, Márcio, isso para mim, é muito legal, porque você é um empreendedor na área musical. Você é um cara que começou do zero na música, se identificou, falou, vou viver de música e seguiu o seu sonho. Eu tenho alguns amigos que começaram também na parte da música, e aí eu questionava eles, por que você não larga tudo que você está fazendo e vai viver de música? O que você gosta, mas eu não vou ter dinheiro para pagar aquela conta, aquilo outro. E hoje, na sua live mais cedo, novamente, eu vou referir ao Michel Teló, porque eu gostei muito quando ele disse, eu larguei tudo para viver disso que eu sonho. E quando eu olho isso perante a minha vida também, eu falo, poxa, quando eu quis empreender, eu logo, isso já com 18 anos, não digo a minha vida antes, mas eu passei numa prova da Embratel para ganhar R$ 2.000. E R$ 2.000 no ano 2000, poxa, a Era fortuna uma para quem tem grana. 18 anos de idade, era uma grana, né? Então eu falei, não vou fazer isso, eu vou empreender o que eu quero. Até uns conversaram fiado no meu ouvido, você tem que fazer isso, aquilo, outro, vai para lá. Talvez eu até poderia ter ido e saído, mas o meu sonho era ter um negócio. Era sair dali e startar. E a música, eu acredito assim, quando a gente empreende numa área, qual ela for, se a gente tem esse sonho, a chance de ter sucesso é alta, mas nós temos que largar tudo e dedicar aquilo. Né? Então, nesse momento, até que eu estou virando um pouco essa chave para a área política, o pessoal me questiona, fala, e sua empresa, como é que vai ficar? E sei lá o quê, como é que vai ficar? Não, eu estou preparando alguém para ficar na minha empresa e estou virando a chave. Porque ou a gente dedica com prioridade a tudo que a gente quer fazer na nossa vida, ou nós vamos fazer duas coisas e vai dar errado. Né? Então a gente tem que ter essa dedicação. E dedicação é estudo. Né? Igual você falou, pô, foi meu primeiro festival. Pô, quantas noites você perdeu estudando? O quanto você estudou? O quanto você estudou o mercado de música para dar esse conselho? Falar, olha, fui lá num banco pegar empréstimo e, pelo amor de Deus, não tinha profissão músico. Então, ou seja, você teria que mentir uma profissão. Né? Então eu vejo que essa área, tanto artística e musical, ela está inserida na cultura da cidade, ela é fundamental para a criatividade humana, inclusive a educação no ensino, na época do feudalismo, até quase chegando à parte mais de república, uma das aulas primordiais era a música. Né? Então você tinha, inclusive na república também, já nos militares brasileiros, a aula de música ela era obrigatória. E eu acho que ela deva ser obrigatória, porque música tem física, música é um outro idioma. Né? Música você tem os instrumentos, no geral, a parte mecânica deles. Né? E isso tudo leva a futuros empreendedores. E isso eu acho muito legal. E aí, Márcio, para mim, a primeira coisa que eu queria ter de você uma reflexão sobre uma pauta que eu montei aqui. Mas antes de dizer aí pro pessoal que está chegando, obrigado pela presença. Meu pai está aí, minha esposa está aí também vendo, curtindo a gente. Muito bom. Tem uma galera aí bacana. O Lucas estudou no Orlando muitos anos, é advogado hoje também, muito requisitado. E me ajuda muito aí, bastante. Bom, a primeira coisa que eu quero saber, Márcio, entender melhor como você vê, porque você é empreendedor da área, você tem a sua agência, você faz o gerenciamento de carreira, e como você via o cenário de 2019, né, que era um antes pandemia, que vinha acontecendo com o Brasil, e agora? O que aconteceu com a música? De lá para nesse momento atual, que parou tudo, igual você disse. Nós fomos o primeiro a parar e seremos o último a voltar. Como é que você vê isso, essa reflexão sobre isso aí? Tá. Bom, primeiro que o seguinte, eu queria só tocar num ponto que você falou, que empreender, e acho que até para a gente ter isso como linha, que empreender não é fácil. Né? Ser empreendedor, e principalmente na área da arte, não é fácil. Eu poderia ter feito outras coisas, né? Meu padrasto é médico, dono de clínica, então eu podia ter feito medicina, sabe, feito outras coisas que eu teria um outro caminho. Mas é isso que exatamente que você falou aí. A gente decide o que a gente quer
e segue, e não existe outra forma. E realmente o que o Teló falou hoje na live, assim, não tem outra forma, você tem que trabalhar e trabalhar muito, e abdicar de um monte de coisa. Abdicar da opinião das pessoas de falar que música mas música não é profissão. Pô, tipo, o preset é que já vai ser difícil. E que as outras, ser engenheiro, ser advogado, ser médico, vai ser fácil. E não, música é difícil igual todas as outras profissões. Se você fizer mal, se você não estudar, se você não fizer, vai dar ruim do mesmo jeito, entendeu? Não adianta você falar, vou ser advogado e ficar esperando que o cliente vai cair no seu colo, qualquer coisa nesse sentido. Então essa é a primeira coisa que eu acho que é importante a gente balizar. A segunda coisa foi o que você falou. A gente vinha num cenário musical não diferente do que vinha acontecendo na economia. A gente tem tido nos últimos, talvez, 4 anos, uma curva ascendente da música e do business da música, de muita coisa acontecendo, muitas pessoas atentas ao business, muitos artistas se capacitando, muitos artistas querendo entender mais a diferença da transição de mercado, que era a era das gravadoras com a era hoje do streaming, qual que é a presença digital dos artistas, esse assunto transformação digital, que é um assunto que as empresas vêm falando muito, os artistas estão muito ligados nisso, os artistas estão muito presentes, tem crescido no Brasil inteiro o número de congressos voltados para business, voltado para música. Ano passado, para você ter uma ideia, eu dei 13 palestras em 13 congressos diferentes, só de business, ano passado. Então, assim, isso mostra que as pessoas estão interessadas e estão interessadas em se capacitar. O que acontece quando vem o coronavírus, quando vem essa quarentena? Para totalmente, né? Então, a gente tem o que era uma vertente dos shows, vai para o faturamento zero. O que é o faturamento zero? Não tem show, não tem grana, ponto. Não tem de onde tirar, pelo menos nessa fonte de renda. Então, vários artistas, é importante a gente focar no nosso local aqui, que é Belo Horizonte. Belo Horizonte vive de barzinho, vive de música de barzinho, vive da cena independente, vive da cena de cover, vários bares de cover que a gente tem, como o circuito do rock. Então, de repente, essas casas fecham, de repente o barzinho fecha, você zera a fonte de renda de todo mundo. Isso é óbvio que é preocupante e não tem saída para isso. Né? Você fala assim, beleza, uma banda que está tocando ali 2, 3 vezes por semana no circuito do rock, ou um artista que faz barzinho ali 2, 3 vezes, o que eu vou falar para esse cara? Né? Como é que vai ser essa transformação, já que eu não tenho isso? Os eventos todos acabaram, e uma situação um pouco alarmante, inclusive, assim, vários artistas que eu acompanho, que faço o gerenciamento, já falaram comigo, Márcio, Réveillon foi cancelado, e aí? Então, assim, triste. Ou seja, tá longe. Só que qual que é a vantagem disso que eu acabei de falar, desse crescimento da capacitação? Os artistas estão entendendo o poder que o business tem e o poder que o digital tem. Então, na hora que você abre essa cabeça para o digital, abre essa cabeça para esse novo momento, você começa a falar assim, cara, já que meu faturamento foi a zero, eu tenho que me reinventar. Não tem outra forma, não tem outro jeito, Cris. Ou o cara vai se reinventar, ou ele não vai ter com que pagar a conta. E aí ele vai ter que mudar. Aí ele vai ter que ir para outro lugar, vai ter que fazer outra coisa, sem ser música. Então, ou seja, é desafiador, mas eu vejo uma luz muito grande nesse momento, tá? Porque as pessoas vêm num crescente de capacitação. Então essa que é a grande questão, sabe? Em cima disso que você está falando, eu achei interessante algumas coisas que aconteceu no mercado musical. Primeiro foi que o pessoal... Aí vou começar, vou falar do pequenininho, daquele cara que vivia o dia a dia dele ali ganhando nos bares, tocando em Belo Horizonte, né? Vamos falar um bocado de Belo Horizonte, mas Brasil afora. E o que eu percebi uma dificuldade desse pessoal em adaptar esse novo cenário é como se chegar da noite pro dia e falar, olha, você não tem mais seu ganha-pão, isso aqui acabou. Então, realmente, isso é impactante nesse primeiro cenário. Mas, ao mesmo tempo, eu comecei a ver alguns desses estabelecimentos que tem show à noite, esses bares menores,
O cara fazendo live dentro do bar dele, com um artista local, e vendendo os produtos dele ali com entrega. Então isso foi uma criatividade, foi um novo momento. Olha, ele está fazendo a entrega do produto dele, do sanduíche dele, enfim, vamos pegar aqui lá do João da Carne, do churrasco dele, e ao mesmo tempo tá rolando uma live lá, para os clientes dele. Sim. É óbvio que não vai ser uma live com 1.000, 2.000 pessoas, mas às vezes é uma live com 10, 15, 20 pessoas que está consumindo do bar, aquele artista continua ganhando. E eu vi muito dos artistas, inclusive um veio aqui no meu prédio, que fez uma serenata para nós, vendendo só o CD, que foi uma outra maneira dele manter o ganha-pão dele. Então esse impacto nos shows trouxe também essa criatividade. Abriu uma demandinha ali para o pessoal continuar. Então eu fiz essa reflexão antes da gente fazer essa live, eu estudei um pouquinho sobre o mercado musical, falei, poxa, tem gente que está tendo essa atitude de começar, né, de dar esse passo. Eu vejo ainda uma dificuldade enorme. E qual o conselho para esse pessoal? Você acha que é o seguinte, o cara, para ele desistir da música, ou então ele tentar se reinventar, você falou muito do reinventar, mas você acha que tem espaço para ele nesse momento, para ele não desistir, porque a gente sabe que o ganha-pão dele está naquela música que ele vende diariamente no comércio de Belo Horizonte à noite? Como é que você pensa disso aí, um pouco desse cara, desse que ganha o pão dele cantando todo dia? Ô, Cris, eu sou daqueles caras... Peraí, que travou aqui. Estou escutando. Escutando tá indo. Fala, Márcio. Você voltou aí. Voltei. Estou escutando. Voltou. Bora lá. Bora lá. Internet. Eu sou um cara que... Eu sou desse modelo aí do resistência, sabe? Eu não acho que as pessoas têm que desistir do que elas sonharam, do que elas se propuseram, do momento que a gente está vivendo. A gente está vivendo um momento que eu acho que a gente nunca viveu, né? A gente nunca viveu algo parecido. Momentos difíceis, ô Cris, a gente vai viver, cara, e a gente precisa se reinventar. Eu acho que isso não é nem na música. A gente não tem como a gente achar que a gente não precisa se reinventar. Se você parar para pensar, a gente tinha, musicalmente, a gente tinha história, a gente vinha do lance das gravadoras, esse formato, desse modelo de negócio. De repente veio e tal, mudou tudo. Eu tenho que me reinventar para esse novo modelo. Artistas que viviam nesse preset, nessa forma de trabalho, estão tendo que se reinventar. Não é diferente para o agora. A gente está vivendo um momento que a gente precisa olhar para dentro, olhar para a nossa história, olhar para a nossa carreira, para pensar isso. Tem uma pessoa que falou aqui, Marina Soares, ela está falando da criatividade. O que acontece? Talvez a profissão que mais use a criatividade é a arte, é a música, a natureza, criativos. A gente vive disso. Pode usar a nossa... Espera aí que travou de novo. Tá indo, eu tô escutando. Tá indo bem aqui a voz. Alô, Márcio? Aí, não, voltou. Nossa Senhora da Internet. Nossa Senhora da Internet vai ajudar. Maravilha. Tô escutando. Ajudar. E aí eu fico pensando o seguinte, se a gente é tão criativo em vários momentos, se a gente usa a criatividade, o músico precisa usar essa criatividade para o business também. Então, a gente às vezes tem dificuldade. Acho assim, eu falo que músico tem aversão ao Excel, né? E não pode, tem que usar a nossa criatividade em prol de tudo. Beleza, o barzinho fechou, eu não vejo, e aí eu acho importante, eu sou meio, vamos dizer assim, eu gosto de falar de forma mais dura, mas o artista, ele tem um formato, às vezes, assim, o barzinho é sacana, ele contrata, o barzinho não ouve meu disco. Agora, vamos voltar, vamos fazer o caminho inverso. Cadê o artista propondo um trabalho diferente? Cadê o artista propondo um projeto diferente para aquele bar?
Cadê o artista dando a mão para o setor de evento ou dando a mão para o setor de bares e propondo algo novo? Por que essa ideia tem que vir só do cara do João da Carne? Fantástico, fantástico o que você falou. O cara do João da Carne está pensando um milhão de coisas. Ele está pensando na carne, no estoque dele que comprou, ele está pensando nas vendas dele, ele está pensando num monte de coisa. Então, assim, cadê o artista vindo e complementando, já que ele precisa daquele lugar para sobreviver? E o artista vai, senta, fala, nossa, não consigo, eu estou sem bar. Cara, eu não vejo o artista fazendo esse movimento. E tem que fazer. Imagina se todo bar, todo o estabelecimento, todas as casas de show fizerem live pagando. Fizerem live com cover artístico. Cara, cobrando R$5. Na live do Jack, vindo um cover do Led Zeppelin. Por que eu não poderia pagar R$5 por isso? Sim. E pegando isso, ô Márcio, o que você falou... Agora tô ouvindo. Não, tô ouvindo, deu para ouvir, sim. Pegando isso que você falou, hoje na sua live mais cedo, o que o Michel Teló falou? Eu toquei várias vezes de graça, porque o cara me devia ali, e aí depois ele iria me pagar. E eu penso também a mesma coisa, porque quando... Ô Márcio, tá escutando? Eu acho que deu uma travada aí. Voltou? Ô Márcio, agora tá legal de novo. Ô, Cris, voltou. Então, e quando ele disse lá que ele trabalhou, que o Michel Teló falou que trabalhou várias vezes para um estabelecimento, que o pessoal tinha uma dificuldade de pagar ele várias vezes cantou de graça. Quando eu comecei a empreender, aconteceu isso. De 2000 até 2003, eu não vendi um equipamento. Voltou aí? Deu para pegar? Tá escutando, Márcio? Então, de 2000 a 2003, eu não vendi nenhum equipamento, porque eu acreditava no meu negócio. Eu tinha que estar dando a mão ali para os meus clientes para aquilo acontecer, entendeu? O Márcio hoje tá complicado, hein? Voltou aqui, tô vendo. Agora voltou aqui. Eu acho que você tá me ouvindo legal? Não, picou um bocado aqui. Tá, então beleza. Volta só a pergunta aqui que eu não... Não, o Márcio tá com dificuldade. Ele saiu aqui e vai entrar de novo. E aí a gente continua o bate-papo. Mas então, igual eu tava falando para ele, né? Ele mais cedo fez uma live com o Teló. E o Teló disse, falou, poxa, eu fiquei lá 2, 3, 4 anos sem ganhar nada, tocando. E até conseguir os primeiros contratos e a coisa ia acontecendo. E na área empreendedora é isso. Se você não der a mão ali para quem tá te ajudando e começar... É difícil demais, você vai ter um problema. Você não vai conseguir andar e se firmar no mercado, né? Isso é firmar no mercado. Aí, ó, o Márcio voltou. Vamos chamar ele aqui. Acho que agora ele vai voltar com tudo, hein? A Nossa Senhora da Internet vai abençoar. Ele tá voltando aí. Moçada, desculpa aí. A internet aqui em casa tá realmente... Hoje a gente travou lá no Michel, mas estamos de volta. Vamos embora. Estamos de volta, vamos lá. O que eu estava dizendo, Márcio, falei pro pessoal já 3 vezes, vou falar mais uma agora aí, lá atrás o Michel disse o seguinte, eu trabalhei muito de graça para me firmar, né? Ele fala, poxa, o cara ficava às vezes me devendo, eu ia tocando, porque eu sempre gostei disso. Com a minha empresa, eu fiquei de 2000 a 2003 sem vender um aparelho. Eu batia na porta, as pessoas falavam assim, rastreador não funciona não. Isso aí, que isso, eu tenho seguro. E, entendeu? Eu vendi um modelo de negócio ainda muito novo, e ninguém acreditava. Quem que era o Laguna? Quem que é esse menino aqui maluco, né, com 18 anos, falando de rastreamento? Mas eu acho isso, acho
O que a gente tem que fazer para se reinventar? E aí, nesse novo cenário que nós estamos falando agora, de novo, de uma reinvenção. E a vida é essa. A vida, eu sinto que é o seguinte: aprender, desaprender e reaprender. O Alvin Toffler falava isso em 1910. E é uma maneira de reaprender novamente. E acho que o Márcio... Está escutando aí, Márcio? Ó, travou, mas voltou. Eita, tô de volta. Tá tenso. Mas o que eu queria questionar hoje, mais uma vez aqui, é o seguinte: o novo cenário das lives. Qual a sua perspectiva sobre as lives? Ela veio para ficar? Vale a pena ali o artista cobrar aquela live, um valor simbólico, tipo, sei lá, nós tivemos 100 mil pessoas na live, R$5, nós vamos a 500 mil reais. Vale a pena os patrocinadores investir nisso? E como você pensa daquela situação que eu aportei aqui logo cedo? Uma casa de show de Belo Horizonte, colocar uma live ali para todo mundo, promovendo o local, que é Belo Horizonte, e promovendo o artista. Como é que você vê isso aí nesse novo cenário que está acontecendo agora de live? Veio para ficar? Ô, Cris, olha só, vocês estão me ouvindo bem aí, né? Tá tudo certo, né? Qualquer coisa eu troco o fone aqui. Mas olha só, primeiro a live veio para ficar, a live é uma realidade. Mas a live não vai ficar o tempo inteiro, a gente não vai viver de live o tempo inteiro, o cenário da música não é live o tempo inteiro, tá? É muito importante ficar claro isso para as pessoas e claro para os músicos, até para conter um pouco a ansiedade, tá? Nos Estados Unidos, a live já é uma realidade, né? Tanto que o Face tinha uma ferramenta, chamava Live With, que era uma ferramenta do Facebook, que foi descontinuada e agora provavelmente vai voltar. Tem uma conversa essa aí de voltar, que era exatamente lives no Facebook que você poderia monetizar. Então, assim, live é uma realidade, a live envolve muita coisa, a live envolve direito autoral, a live envolve patrocínio, a live envolve conexão de internet, que é o que a gente está vendo aqui agora, que no Brasil a internet não é a melhor das melhores. Então, assim, as pessoas não têm tanto acesso. Assim. Live é uma realidade, mas a música não vai ser total só live. Então, é muito importante a gente deixar isso claro. O cenário de reinvenção, ele vai existir o tempo inteiro. O músico ele precisa se reinventar o tempo todo. Inclusive, a área musical vai precisar de uma reinvenção pós-40. O Márcio está com dificuldade lá, viu, gente? Tá. Deu uma travada no final aí, Márcio, na pós-quarentena. O que vai ser? O que vai acontecer? Como é que vão ser os eventos? Como é que vai ser? Tá me ouvindo? Tá vendo? A live acontece isso. Sim, e inclusive tem uma turma chegando nova aí, o Lelo tá com a gente aí na live, um abraço para você, Lelo. O Virgílio também tocou à noite, eu fui em alguns shows dele. Virgílio, nosso amigo lá do Frio Orlando. Tá escutando aí, ô Márcio? Acho que ele tá travado lá. Ao vivo é assim mesmo, né? Não tem jeito. Hoje pegou a live dele lá. Mas a gente estava falando sobre esses novos... Ô Márcio, voltou aí legal, né? Uhum. Massa. Eu vou trocar o fone aqui, viu, gente? Porque tô ouvindo. Complicado. Ao vivo é complicado mesmo, Léo. E hoje, coitado, ele tá com problema na internet lá dele, lá tá travando demais. Vocês aí estão me escutando bem, né? Dá só um alô aí se estiver escutando legal. Mas a gente estava comentando, para quem entrou, sobre se vale a pena cobrar pela live. Aí ele caiu, saiu lá, vai voltar de novo. Se vale a pena cobrar pela live, se vale a pena ter patrocínios.
que esse cenário deu uma mudada, né? E normal, as coisas são cíclicas mesmo. E eu, Lelo, alto e claro, prazer ter você na live, você, a Lude, meu amigo Virgílio, bom demais estar com a gente. Felizmente o Márcio está com uns probleminhas lá. E aí ele tava passando para ele qual que era a visão dele sobre isso. Eu vejo o seguinte, o mercado ele é formado por cíclicos, que são, às vezes, criação de bolha no próprio mercado, ou um problema igual a pandemia que nós estamos vivendo, que acelerou muita coisa. Então o cenário é outro, as pessoas têm que estar adaptadas e têm que usar a criatividade. O Márcio está voltando aí. Eu também acredito que o primeiro momento vai ser via patrocínios. Eu acho que é o caminho mais fácil de dar essa continuidade, até a situação normalizar. E é um caminho sem volta, né? Nós vamos começar a ter dois modelos de show. Vai ter o show que acontece ele na rua normal, o show que acontece num estádio de futebol, numa casa de show, e vai ter as lives. Eu acho que a live ela veio para ficar mesmo. O Márcio está com muito problema lá. E uma das perguntas que eu ia fazer para ele, esperar ele voltar enquanto isso, mas aí a gente já vai comentando, já que o pessoal está curtindo aí, mandando mensagem, pode mandar, gente. Era sobre esse momento da música com o surgimento de novas demandas para a área da música, ou seja, as startups musicais. Né, eu ia fazer essa pergunta para ele, porque nessa reinvenção vai acontecer várias demandas ali para a cidade, inclusive para a cidade de Belo Horizonte. E nessa quarentena, o que eu vejo, além da live, é quando a gente se trata dos teatros. Então você imagina o tanto que o pessoal da parte artística, da parte de teatro, sofreu e vem sofrendo. Ô Márcio, voltou aí? Tô tentando voltar. Eu tava dando spoiler pra galera do que a gente ia falar, entendeu? Bora. Mas então, Bora. faça seu raciocínio aí sobre as lives. Até o Lelo mandou uma mensagem falando assim, que ele acha que via patrocínio nesse momento que vai fazer a live andar. E aí você tava falando e acabou que a nossa internet deu uma interrompida. Não, eu acho que a história das lives, do patrocínio, vocês estão me ouvindo bem agora, né? Acho que eu dei uma mexida aqui, vamos ver se melhora. Então, eu acho que as lives elas vão acontecer, mas elas não são para sempre, tá? Eu acho que existe essa transformação digital, ela vai rolar, tá rolando, é uma das saídas, mas a gente tem que se reinventar em outros lugares também. Com relação aos patrocínios, a gente tem que tomar muito cuidado, porque assim, o que está acontecendo com algumas lives? Tem hora que você está assistindo uma live e você não vê a cara do artista, de tanto patrocínio que tem. Então, assim, o artista também tem que tomar cuidado para saber, assim, o que é o patrocínio, como é que esse patrocínio está fazendo. E aí, Cris, eu vou até um assunto que é um pouco mais para frente, que merece uma live sobre isso, que é assim, o artista tem que começar a pensar quem que é o público dele. E às vezes o público dele não precisa daquela live megalomaníaca com milhões de equipamento, milhões de coisas, né? Eu tenho visto artistas se endividando para fazer live. Cara, porque eu tenho que fazer a live igual do Michel Teló, eu tenho que fazer a live igual do Gustavo Lima. Cara, não precisa disso. Seu público quer ser com voz e violão, tá tudo certo. Entendeu? Com o VS Então, assim, tomem cuidado com isso. A gente quer fazer a live porque o vizinho tá fazendo. Então a gente tem que tomar muito cuidado com relação a isso, sabe? As marcas estão adeptas, as marcas estão vindo, estão procurando, estão topando fazer. E tem um segundo momento que eu acho que existe assim, a gente está num momento que eu chamo de assistencialista. O que é esse momento assistencialista? Nós vamos captar um dinheiro aqui porque a gente vai ajudar o outro. A gente tem que dividir o que é isso. A gente tem que dividir o que é ajuda e o que é ajudar a sua própria carreira. Então, assim, vamos dividir uma coisa e outra. Eu acho que tem esse momento assistencialista, o que os artistas puderem fazer para ajudar quem não tem condição de fazer uma live. Porque, por exemplo, se eu sou cantor, sou artista, eu tenho condição de fazer minha live. Mas o meu técnico de som, meu técnico de iluminação, meu hold, a galera que viaja comigo, que tá do backstage, essa não tem como fazer live. Então, moral da história, eu poder ajudar, existe um projeto em Belo Horizonte muito legal, inclusive, que chama Salve a Graxa,
que é um projeto que algumas lives estão arrecadando grana para eles, né? Então, ou seja, Que legal. a gente Que legal. a gente tem que pensar um pouco nesse backstage aí, porque eles não têm condição de vir aqui fazer live, né? Então, assim, eu acho que live é uma ferramenta legal, mas antiga, por sinal. Nos Estados Unidos isso é uma coisa recorrente, muitas pessoas usam isso. Nos Estados Unidos tem uma coisa muito legal que não acontece aqui no Brasil, né? Que são as gorjetas. Não aquela gorjeta do 10%. É a gorjeta de você assistir um show e curtir. Ah, que legal, vou dar aqui tanto R$5, R$10, porque eu curti. Então, nos Estados Unidos já existe esse movimento, né? Das pessoas irem para a internet e assim, pô, Cris, você gostou do meu show? Vai lá e dá o tip, né? Que é a gorjeta do cara. E assim, teve uma cantora independente que foi muito legal, assim, ela fez ela teve um problema de saúde que ela não poderia tocar durante um tempo nas casas de show de Nashville. E o que ela fez? Durante um ano ela fez live no Facebook, ela arrecadou 75 mil dólares só com gorjeta no ano. Só com gorjeta. Faz a conta. Isso é interessante porque, você sabe, como eu vejo com muitas startups, a gente tem umas startups sociais que elas sobrevivem de gorjeta. O tempo inteiro alguém, eu acredito no projeto, joga tanto, eu acredito no projeto, joga tanto, e ela sobrevive. Aí quando você fala assim, não, mas será que dá para sobreviver uma empresa dessa forma? Dá, porque o cara tá te pagando o que ele acha justo, e quando não acha, existe aquele cara que tem, sei lá, que ele acha justo, mas não tem o dinheiro, mas ele tem R$10 ali para doar e doa os 10. E no montante, você vai longe. Né? Em cima disso, até o Lucas ele comentou aqui 2 assuntos. Um sobre jovem empreendendo na música, né? Jovem entrando. E o outro sobre Belo Horizonte. Belo Horizonte tinha o Seresta ao Luar. E o Seresta ao Luar perdeu muita verba de patrocínio. Existia a Lei Rouanet em cima. Tiraram deles, porque a Lei Rouanet, felizmente, privilegiou uma turma mais alta, né? Por causa da captação, etc. Mas aí eles perderam muito. E o projeto acabou caindo. E eu acho que ele devia voltar o Seresta ao Luar, o Minas ao Luar. Né? E sem tentar depender do público, sem tentar depender do dinheiro público. Ou do dinheiro de captação. Pode até tentar, pode até pegar. Mas sem depender. De tal forma que o privado consiga fazer aquilo rodar. Eu conversei até com uma das pessoas que fomentava esse projeto. Ele estava chateado. Ele, eu não consigo pegar via Lei Rouanet. Mas, poxa, nós, cidadãos, somos uma transformação. Se eu for depender do Estado ou de alguém, eu não vou fazer nada. Então, até na música eu vejo isso. E um outro detalhe importante em cima disso, para você ver como é que a cultura vai mudando e as coisas vão acontecendo. Hoje o Facebook soltou que ele vai ficar de home office até 2030. São 10 anos todo mundo de home office. Então essa reinvenção, que é dele e é nossa e é da música, ela tem que acontecer. E o que você vê sobre essa parte, tanto do Seresta ao Luar, desses eventos que acontecem ao ar livre, ao público, e o jovem, essa tentativa do jovem encarar a música, porque foi o Lucas que perguntou, né, para a gente entender um pouquinho melhor aí do cenário musical nessa parte. Vamos entender uma coisa. Eu sou um profundo crítico da lei de incentivo, não da ferramenta, mas como ela é administrada. Eu acho que, e aí é importante, inclusive isso aí é um assunto que você domina bem, que é essa participação do Estado na cultura. Tá? O que acontece? A lei de incentivo ela tem um erro gráfico, é um erro de texto. A lei de incentivo ela deveria atender 2 questões, na minha cabeça. Primeiro, questões que são de fomento. Então, por exemplo, o artista que está começando, ele precisa realmente de um pontapé. Ele precisa ali do primeiro disco, do primeiro show, da primeira turnê. Então é importante eu ajudar esse cara, porque realmente é difícil. Segundo, e aí vamos pontuar isso aí, a lei não é para o fomento, a lei é aberta a todos. Então acho que esse é um primeiro, esse é um problema, acho que ela deveria ser fomento. Se eu fui lá, o Cris resolveu fazer um disco, eu aprovei seu projeto de R$100 mil para fazer um disco, você foi lá, você precisa pegar esse dinheiro e administrar ele bem para ele durar anos. Para ele se reverter em anos de trabalho.
enquanto as pessoas acharem que o Estado é o papai que vai lá e paga mais um pouquinho, ano que vem mais um pouquinho, ano que vem mais um pouquinho, nós vamos ter um problema. Quando acaba isso, por que a galera toda ficou desesperada quando o presidente falou, vai acabar a lei? Porque assim, bicho, acabou o dinheiro, eu não sei administrar o dinheiro. Fato. Então, ou seja, eu acho que isso é uma coisa importante da gente refletir. Eu preciso pegar o dinheiro que o Estado me concedeu via lei, através da parceria público-privada, e quando uma empresa vai lá e faz a retenção fiscal, o abono fiscal, né? E aí você realmente coloca isso aí. Então, é o primeiro erro. Eu acho que é a primeira coisa da gente pensar. E segundo, você falou um negócio que eu esqueci o que era, gente. Oh, meu Deus. Do jovem, da entrada do jovem no mercado, que tem a ver também com esse incentivo, né? Total, exatamente. Mas você falou de uma outra coisa. E existem aquelas instituições de Belo Horizonte ou de cada cidade que elas não podem ficar sem dinheiro. Porque elas já viram patrimônio pelo resultado da sociedade que elas dão. Por exemplo, fato. A gente teve um caso, mesmo quando eu falar com você que eu não vou dar dinheiro para a Fundação Clóvis Salgado. Como é que o Palácio das Artes vai fechar as portas? Vai parar de fazer projeto? Entendeu? Não tem jeito. Ou, por exemplo, o que aconteceu um negócio, eu não sei nem em que pé que tá, mas, por exemplo, a Fundação de Educação Artística, que eu não sei se você conhece, a Fundação de Educação Artística, ela tem uma casa de show, de concertos e também tem uma escola e diversos projetos sociais. Ela não conseguiu captar o projeto. E aí, você vai fechar a Fundação de Educação Artística? Então, assim, talvez isso aí, que é um erro aí, quem sou eu? Não sou secretário de Cultura, graças a Deus, e nem trabalho politicamente, mas eu acho que esse é um tipo de dinheiro que tinha que ser fundo, né? Que tinha que estar, que é uma grana que tem que acontecer, que é o caso do Seresta ao Luar. Ele não pode ser um projeto que acaba. Acabou o projeto. Por quê? Porque não tem dinheiro. Bicho, não pode, cara. Esse é um projeto recorrente, entendeu? E aí tem a ver com... pode falar. Não, quando você fala isso é importante porque eu tenho duas visões sobre isso. Né? É óbvio, o Palácio da Liberdade, o Palácio das Artes não pode deixar de funcionar como o Seresta ao Luar, não. E talvez tentar envolver de tal forma os patrocínios para acontecer igual acontece nos Estados Unidos. O cara lá vende um bottom, o cara vende uma caneca, mas ele mantém o negócio dele rodando e o privado entra e fazendo acontecer. E voltando ao aspecto da Lei Rouanet, dessa distribuição, o projeto ele é legal. É interessante para mim, que sou dono de uma empresa, pegar meu 1% de imposto de renda e passar para o esporte ou para a cultura direto. Mas a burocracia para pegar é tão grande que existe um cara que fica no meio, que agencia isso, que ele quer uma comissão. Existe o artista aqui embaixo e uma estrutura enorme, jurídica, para pegar esse dinheiro. Ou seja, o pequenininho nunca vai pegar. Ele nunca vai chegar lá. Ele não tem essa estrutura para ir lá captar esse dinheiro. Então esse é o problema. E o que eu vejo que a lei ela teria que ser diretamente entre o empresário e o artista. Aí você ia falar para mim, pô, Cris, mas aí ia ter aquele empresário malvadão que ia querer um desconto e aí ia sonegar um imposto em cima do artista. Pô, cabe aí uma denúncia e uma fiscalização, mas é muito mais barato fiscalizar uma ponta direto do que eu ter uma estrutura que eu tenho que fiscalizar inteira que se torna corrompida. Então, é o que eu penso, é a minha visão, mas eu acho que a lei não deveria acabar. Ela deveria ser melhorada e realmente, pode ser para todos, mas realmente focada ali em quem está começando, principalmente nessas instituições que não podem parar. E, ô Márcio, eu vou trazer um dado agora mais interessante para você, do governo Zema. Quando nós entramos no governo, existiam mais ou menos umas 350 ONGs que pegavam dinheiro do governo estadual sem apresentar nada. Nós só colocamos uma norma lá. A partir de agora, é obrigado a apresentar o CNPJ. De 350 caiu para 100. Ou seja, antes todo mundo recebia uma mixaria que era roubado em alguma coisa, com certeza. Agora não, passaram a receber melhor e ficou 100 ONGs que realmente trabalham. Ficou 100 ONGs que realmente fazem a coisa acontecer. Então, olha a diferença de gestão. O povo fica falando, não, Minas Gerais está bem com o Covid. É gestão, pura gestão. Lá atrás, a gente já sabia do problema, começamos a comprar os negócios para acontecer no Estado. Começou a pensar, a ver a opinião das pessoas, igual aqui. Eu não entendo nada de música, eu sou um mero
ou 20, mas eu sei quem entende. Então, quem que eu tenho que basear as minhas propostas e as minhas falas? A você entende tudo de música, o Lelo que está aqui, o Vigílio que já tocou na noite. Esses caras que tem que trazer para mim e falar, ô Laguna, funciona dessa forma. E aí sim, eu ser um representante da classe surda, enfim, não vou nem dizer isso, classe surda, porque eu quero ser um representante de todos, mas com as melhores pautas e com eficiência. Então é isso que Eu acho que eu vejo muito, sabe? existe um problema do país, né? Nosso país ele tem isso, que é a burocracia, tá? Você tocou num ponto aí, as empresas, eu olho pelo lado do artista, que é muito difícil aprovar e é muito difícil captar, mas eu já vi vários empresários também falando assim, nossa, é tanta burocracia para eu apoiar ou incentivar um projeto que eu não vou nem mexer com isso. Então, assim, ou seja, a estrutura que se criou para a lei de incentivo é um ótimo mecanismo. Ele é um mecanismo que tem que ter, é importante. Eu sou defensor dele. Só que a forma, o formato que ele foi sendo criado e a estrutura que foi sendo criada ficou um negócio inviável. Hoje, todos os artistas que me procuram do cenário independente nem acreditam mais em lei de incentivo. Tipo assim, isso não é para mim, não. E é triste, você fala assim, aí você falou do jovem, né? Aí você fala assim, cara, aí você estava falando, inclusive, vamos voltar lá no início do seu questionamento com relação às escolas. Cadê assim, a música se perdeu, a arte se perdeu, né? Não existe incentivo para isso, não existe... Eu tive uma reunião super legal com uma marca aqui de Belo Horizonte, que é a Maico Instrumentos, sem merchan, tá? Tô falando deles aqui, porque assim... eles têm um projeto de trabalho gigante, muito legal com as escolas, de incentivar as escolas levando instrumento. Será que o Estado não pode dar um empurrãozinho para essa empresa para agilizar mais ainda? E é uma marca aqui, o galpão dela aqui no Olhos d'Água, gigante, sabe? Então, assim, falta um pouco de diálogo e tem uma burocracia que impede esse diálogo, sabe? E no final das contas, Cris, quem se perde é o artista. Quem se perde é quem está na ponta. É o cara que tem a sua loja de música, porque pensa só, a loja de música está fechada, que já vinha patinando no mercado. Porque o comércio de internet aumentou e fechou as lojas. Belo Horizonte, há 15 anos atrás, tinha um monte de loja de música. Nossa, hoje, a gente ia para o centro passear nas lojas de música. Hoje, praticamente, a gente só tem a serenata. Só tem a serenata. E as pequenas lojas ali no centro. Então, assim, você não tem mais as lojas porque é difícil, né? Você não tem incentivo para essa área artística como um todo, né? Então, falta uma mudança realmente significativa em olhar para isso. Olhar, não estou pedindo favor para ninguém, não. É só olhar. Só olhar e tirar o Estado de onde ele está colocando coisa errada, entendeu? Eu penso também, muito igual você, o Márcio. O Lelo até colocou aqui, ó, o projeto maravilhoso do Michael, e ele colocou aqui, ó, tem que aprimorar o caminho. Realmente, o caminho ele tem que ser aprimorado. E muito focado, principalmente nos jovens que estão vindo, né? E com treinamento dos que estão consolidados. A experiência do Lelo, que está aqui, sua, tem que servir de treinamento e inspiração para os que estão vindo. E a loja de música, por exemplo, é incabível a gente talvez não ter uma loja, uma fábrica aqui de corda de violão, e a fábrica mais próxima está nos Estados Unidos. Um país do tamanho do nosso. É incabível a gente não ter bons instrumentos, por que não? Se nós estamos, um dos melhores artistas do mundo estão aqui. E isso se dá com o livre mercado. E o governo parar de tocar nesse mercado e deixar as coisas mais simples de fazer. A Lei Rouanet, ela tem que ser simples. Ela tem que ser, o empresário é 1% só do meu imposto, então é diretamente para o artista e acabou. Eu escolho qual artista eu quero, mando a nota para ele, ele coloca lá no imposto de renda dele, eu coloquei no meu, acabou. Tem que ser assim. Porque aí, a Virtual Sat, que fatura, sei lá, 1 milhão por ano, pegar 1 milhão por ano, que não é igual a Ambev, que fatura, sei lá, 1 bi, né? Eu poderia pegar meu 1% e pegar para aquele artista que estava começando. Eu não ia dar para o Michel Teló, porque a Ambev vai dar para ele. Mas eu dava porque estava começando aqui, mas em compensação que estava começando aqui estava me representando na minha cidade. E é isso que eu acho que o governo não enxerga. E tem gente por trás que ganha rios de dinheiro. Né? Ô, Márcio, ô, Cris, no final, mas deixa eu só pontuar uma coisa. Você falou uma coisa que é essencial. Quero muito que as pessoas que te escutam saibam disso.
é importante trazer os personagens. Eu não estou falando que eu sou só eu personagem, não, mas tem um monte de personagens. Tem que trazer esses personagens para a roda, para a conversa. O setor precisa ser ouvido. Tem muita gente representativa no mercado musical. Hoje a gente é muito forte, a gente tem uma associação, a gente tem o Sindave, que é o Sindicato do Audiovisual, é muito forte. Então, assim, a gente precisa ser ouvido para trazer isso tudo para a pauta. E aí falar assim, Estado, e aí, me ajuda, entendeu? Sem favor, vamos trabalhar junto, entendeu? Sim, eu acho que o diálogo ele tem que ser estabelecido. E ele não é um diálogo para a minoria, é um diálogo para todos. Juntando quem já está no mercado, quem entende, juntando as gravadoras, enfim, o Netflix que seja fazendo arte, o YouTube com os canais de música e os artistas. Aí sim, nós vamos conseguir dar uma acelerada. Quem vai contribuir com o quê? E aí, é claro, o empresário quer a marca dele rodando. Né? É conveniente para mim pegar o meu 1% e colocar num artista que está começando. É importante até para minha empresa, para minha marca, e muito conveniente, porque eu acredito mais eu passando dinheiro para ele e ele tomando uma posição do que eu entregando para o Estado. Então, eu vejo isso. E nós estamos caminhando para o final aqui, Márcio. Gostaria de uma consideração final sua, valorizando aí a nossa cidade de Belo Horizonte, o que você espera e o que vai acontecer aí com a música para nós. Ô, Cris, muito obrigado pela oportunidade, por abrir esse espaço aí para a gente falar desse assunto. Eu acho que toda pessoa que caminha pela política, que puder colocar a arte, a cultura na primeira página, eu acho que a gente fica muito feliz, porque a gente está falando da nossa história, a gente está falando da música, que é uma linguagem universal e que alegra as pessoas, né? Então a gente vê que num momento tão triste que a gente está vivendo agora, das pessoas em casa, das doenças, do número que aumenta de morte, as pessoas se consolam exatamente com a música, então exatamente com a arte. Então a gente precisa poder valorizar isso. Eu sei que o Partido Novo ele fortalece isso, ele dá espaço para isso, e saber que você está dando esse espaço para mim, para eu falar, é só motivo de agradecimento. Vamos fortalecer isso aí, e obrigado, e vamos que vamos. Vamos que vamos. O Daniel até falou aqui, ó, sugeriu uma live depois, eu, você e o Lelo. Depois a gente faz. Márcio, eu quero te agradecer, dizer que eu sempre, na minha vida, gostei de arte, gostei de música. Eu escuto tudo que você imaginar. Eu acho que a música boa, ela está em todos os lugares e todos os momentos. Isso traz um sentimento para nós de esperança, de alegria, de força de vontade, de atitude de começar o dia. E isso vem muito da música, né? É inspiração para o cara que escreve, a inspiração para o cara que trabalha, a inspiração para o nosso dia a dia. Então, eu quero te agradecer mais uma vez. Obrigado por estar aqui essa noite comigo, com Laguna. Eu espero poder... captei aqui um pouco a mensagem, espero poder contribuir com vocês nessa parte nova da minha vida, que estou entrando nessa parte política. Quero ajudar, e ajudar, a gente tem que ajudar com diálogo mesmo, e construindo esse mindset maior, que são as pessoas que querem o bem da sociedade. E eu acredito que vai ser um sucesso. Então eu só tenho que te agradecer. Obrigado por todo mundo que está aí na live. E depois ela vai para o YouTube, que eu salvo aqui e coloco no YouTube. Beleza? Boa! Maravilha, Cris. Obrigado, viu? Tamo junto. Joia. Tamo junto. Valeu, galera. Obrigado por tudo aí. Até. Valeu, moçada. Até.